Sejam todos bem-vindos. A verdade sobre o casamento de Dom Pedro e Dona Leopoldina. Com a reprise da novela Novo Mundo pela Rede Globo, o casamento de Dom Pedro e Leopoldina volta a ser o centro das atenções. Saiba tudo sobre o relacionamento íntimo dos dois primeiros imperadores do Brasil. Humilhada e abandonada, a vida infeliz da princesa Leopoldina no Brasil. Após chegar no território brasileiro, a imperatriz se decepcionou com a sua própria realidade e com todos que estavam ao seu redor. A primeira imperatriz brasileira, Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo, atraiu a atenção de Dom Pedro I e seu marido em diversos aspectos, como sua vasta inteligência nos campos da educação e boas maneiras. Entretanto, para o monarca, a beleza e a sensualidade de sua mulher deixavam a desejar. Maria, que nasceu na Áustria, uma das cortes mais ricas da Europa, não ligava muito para os olhares tortos de seu marido. Sem se preocupar com seu próprio corpo e com suas vestimentas, a imperatriz dava mais valor às coisas mais simples da vida, como seu fascínio pela natureza e pelos animais. Todavia, ela sempre tentava agradar seu marido, por isso participava de festas e noitadas que Dom Pedro I tanto amava. Com o passar do tempo, Leopoldina se decepcionou com a sua própria vida e com todos que estavam ao seu redor. A infância de Leopoldina. Os primeiros anos da princesa foram destinados a servir o Estado, ou seja, ela aprendeu que sua função era engravidar e oferecer frutos saudáveis para os príncipes, reis e imperadores. Além disso, seus dias eram completamente rigorosos e calculados com orações, aulas particulares, exercícios de leitura, trabalhos no jardim, encontro com familiares, visita ao teatro e a museus. Não obstante, sua família enfrentava momentos de tensão naquela época, já que Napoleão comemorava suas primeiras vitórias contra a família de Habsburgo. Os anos seguintes também foram marcados por perdas, e em uma ocasião posterior, seus familiares tiveram que fugir da Europa às pressas. O casamento de Leopoldina e Dom Pedro não passava de um ato arranjado por altos interesses. Com a queda de Napoleão, Dom João VI procurava uma forma de construir um laço entre a coroa portuguesa e os Habsburgos. Da mesma maneira, a Áustria também tinha interesse em dar ênfase à monarquia na América. Não obstante, Maria não questionou sobre o casamento e aceitou seu destino. As negociações tiveram início no Congresso de Viena e o acordo entre os jovens representava tanto Portugal quanto a Áustria. De um lado, a jovem demonstrava estar apaixonada pelo príncipe, do outro, Dom Pedro I, então, com 19 anos, não estava nem interessado em ser fiel. No mesmo dia de seu desembarque, Dona Leopoldina, o marido e toda a família real portuguesa se dirigiram à Capela Real, onde o casal recebeu as bênçãos nupciais. Neste momento, temos que lembrar que o casamento civil já havia sido celebrado em Viena, na igreja de Santo Agostinho. Na ocasião, Dona Leopoldina usou um pesado vestido branco e o noivo foi representado pelo arquiduque Carlos. Após meses a bordo de um navio atravessando o Oceano Atlântico, a arquiduquesa austríaca desembarcou em terras brasileiras em 5 de novembro de 1817. Se acreditamos nas cartas que Dona Leopoldina escreveu à sua irmã Maria Luísa, podemos chegar à conclusão que nesse momento ela já se encontrava apaixonada pelo marido, que conheceu através de um medalhão enviado por sogro, o rei Dom João VI, por intermédio do Marquês de Marialva, o responsável pela negociação do casamento. A imperatriz chegou ao Rio de Janeiro, mas esperava um local completamente diferente. Ao ler diversos livros sobre o local, Leopoldina acreditava que estava a caminho de uma terra mágica. Entretanto, ao chegar no Brasil, encontrou um sol escaldante e bichos peçonhentos. Em uma de suas cartas destinada à família, a mulher referiu-se à corte portuguesa como anjos de bondade,
Todavia, foi surpreendida pelo caráter das pessoas. A corte de D. João enfrentava diversas intrigas devido ao casamento do rei e da rainha. Além disso, tratava-se de uma família conservadora na qual não havia espaço para pessoas cultas. Mais tarde, a princesa se decepcionou novamente. Maria e seu marido moravam no palácio da Quinta da Boa Vista, enquanto Carlota Joaquina morava em deslumbrante chácara em Botafogo. Ademais, muitas vezes, os lixos das casas eram jogados na rua ou na praia, fazendo com que houvesse diversas enchentes nos arredores do palácio. Ela jamais conseguiu se habituar ao clima quente do Rio de Janeiro e aos mosquitos que picavam sua delicada pele. A gordurosa comida portuguesa também não era de seu agrado. Se isso não fosse o suficiente, o Palácio de São Cristóvão em nada se comparava ao conforto e esplendor do palácio onde Dona Leopoldina havia nascido e vivido até a data de seu casamento. A saudade dos familiares queridos também apertava o peito da princesa. Porém, o que deixou Dona Leopoldina mais desolada, um fato que a novela Novo Mundo não retrata, foi o regresso de suas damas áustricas e de sua babá Francisca à Europa. Isso aconteceu em março de 1818, logo após a aclamação de D. João VI como rei no Rio de Janeiro. A partir de então, a princesa se viu sozinha numa corte que é hostil a ela. Seria mais difícil dizer a quem a corte portuguesa não nutria hostilidade. A família Bragança e os cortesões que os rodeavam eram conflituosos por natureza própria. Era um terreno espinhoso de se andar. A vida com Dom Pedro I. Em poucos dias de convivência, Leopoldina teve outras surpresas. Seu marido era epilético e tinha gênio forte. Em decorrência de seus surtos de mau humor, assustavam a princesa. Apesar de todos os fatos negativos, o casal viveu feliz durante os 3 primeiros anos do casamento. Com o passar dos anos, Dom Pedro adotou características um tanto quanto questionadoras. Na hora de dormir, ele fazia um guarda vigiar o quarto da princesa. De acordo com o historiador Eugênio dos Santos, isso era parte de seu plano para que Leopoldina não descobrisse suas escapadas noturnas. Dona Leopoldina também não desfrutava da mesma liberdade que tinha em Viena. Segundo suas afirmações, a corte carecia de distrações e saraus. A nossa querida princesa também não conheceu o Rio de Janeiro como sonhava. Afinal, por vontade do rei e do marido, só tinha permissão para ir à cidade de carruagem por motivo das festas religiosas que lá acontecia. 4 anos após o casamento, Maria e o príncipe anunciaram a chegada do primeiro fruto do casal. Era uma menina que foi batizada como Maria da Glória. O parto foi demorado, se prolongou por cerca de 6 horas. E Dona Leopoldina, em cartas enviadas à sua irmã, Maria Clementina, afirmou que o cirurgião quase me dilacerou. Entretanto, as gestações seguintes não foram motivo de alegria por muito tempo, já que a mulher havia dado à luz 6 herdeiros. 2 deles morreram poucos meses após o nascimento. Mais tarde, uma de suas filhas morreu aos 10 anos de idade. Não obstante, Maria da Glória, Maria Januária, Francisca Carolina e Pedro de Alcântara foram os únicos que viveram por um longo tempo. Mas talvez o que mais tenha afetado Dona Leopoldina foi a desilusão romântica. Aos poucos, Dom Pedro foi mostrando sua verdadeira face. Às vezes era impetuoso, inseguro e ciumento. Era difícil agradá-lo. Ele era grosseiro, falando o que vinha à cabeça, sem pensar nas consequências, mas quando percebia que havia passado dos limites, pedia desculpas à esposa. O grande número de gestações fez com que seu corpo enfrentasse diversas consequências, porém Leopoldina não se importava. Com o passar do tempo, Dom Pedro fez com que suas escapadas noturnas fossem cada vez mais descaradas. A proximidade da política. Acredita-se que foi no mesmo momento que a mulher ficou cada vez mais próxima da política. Dessa maneira, seus pensamentos estavam muito ocupados para dar espaço às atividades extraconjugais do marido.
Em questão de anos, Leopoldina deixou para trás a figura de jovem e percebeu que sua vida não era um conto de fadas. Entretanto, há historiadores que apontam essa mudança como o principal motivo da decadência de sua saúde. A política passou a fazer parte de sua vida e, posteriormente, Maria foi responsável pelo discurso liberal que deu vida à independência. Entretanto, a ascensão na política não era o único fator que havia mudado. Devido ao desprezo causado pelo marido, Leopoldina escreveu uma carta à sua irmã, na qual alegava que estava abandonada no Brasil. Começo a crer que se é muito mais feliz quando solteira, pois agora só tenho preocupações, desabores que engulo em segredo. Infelizmente, vejo que não sou amada. Na mesma época, o imperador levou a Marquesa Domitila para o Rio de Janeiro. Isso fez com que Leopoldina fosse ainda mais ofuscada e humilhada. Além disso, enquanto ela passava fome por receber cada vez menos dinheiro do monarca, a marquesa dispunha de joias e diversos presentes. Segundo historiadores, D. Pedro I havia cortado a mesada da imperatriz devido ao momento de crise econômica. Dessa maneira, há pesquisadores que alegam que a morte de Maria também foi causada pelo desgosto devido às suas enormes dívidas. Sem saída, ela chegou até mesmo a recorrer a um agiota alemão. A morte da imperatriz. Em 1826, D. Pedro I foi para o Rio Grande do Sul a fim de acompanhar a Guerra da Cisplatina. Enquanto isso, Leopoldina continuava no Rio de Janeiro e enfrentava seus últimos dias no Conselho de Ministros. Após um compromisso público, começou a ter febre e convulsões, o que resultou no aborto do feto de um menino. Ela veio a falecer no mesmo dia, apenas um mês antes de completar 30 anos. Os rumores sobre a morte. Não se sabe ao certo a causa da morte de Leopoldina. Entretanto, há um rumor de que D. Pedro I, antes mesmo de viajar para o sul do país, deu um chute na barriga da esposa durante uma discussão. Todavia, o fato nunca foi comprovado. Ao saber sobre a morte da mulher, o imperador retornou para o Rio de Janeiro e ficou em luto por 8 dias. Por meio das cartas, acredita-se que o luto não tenha durado tanto tempo assim, pois na noite seguinte ele já estava na cama com a Marquesa de Santos. Não sabemos exatamente até que ponto Dona Leopoldina influenciou a educação de D. Pedro, que era instruído nessa época por professores esporádicos, ou se ela tentou mudar a personalidade do marido. Dona Leopoldina, com sua costumeira resignação, suportava tudo calada, apenas se abrindo com as irmãs Maria Luísa e Maria Clementina. Dona Leopoldina foi uma figura de peso no processo de proclamação da independência e cumpriu o seu papel. Foi uma soberana de corpo e alma. Ela foi uma perfeita arquiduquesa de Habsburgo.